O nosso ambiente de hoje vai falar sobre as queimadas urbanas. É um problema muito sério na época da estiagem. Tem gente que até hoje acredita que colocar fogo no terreno significa fazer limpeza, mas você vai ver que não é bem assim. É um cenário que se repete todos os anos. A cultura das queimadas tem origem em uma antiga prática agropastoril de atear fogo em terrenos para limpar ou renovar o solo. A queimada deveria ser uma espécie de incêndio controlado, mas não é o que sempre acontece, principalmente durante os meses de inverno, quando a baixa umidade relativa do ar cria as condições perfeitas para que qualquer fagulha assuma proporções incontroláveis. Por esse e por outros motivos, a queimada hoje é uma prática ilegal, passível de sanção e um crime ambiental. Este aqui é o Arthur. Ele é o gerente de fiscalização e licenciamento ambiental, uma das áreas da Diretoria de Gestão Ambiental do DAE. O setor dele é o responsável por fiscalizar os terrenos que passam por queimadas na área urbana. Ele conversou com a gente sobre a situação em Araraquara. Hoje em dia, quais são as principais causas dessas queimadas urbanas? Uma delas é a falta de manutenção do terreno, né? A deposição de resíduos, lixos de poda, lixo doméstico nesses terrenos que são vagos na área urbana. E a população ainda tem um conceito, né? O proprietário não executa essa limpeza, essa manutenção. A população ainda tem um conceito de que ateando fogo, né, é um processo de limpar aquele terreno que, na verdade, acaba causando um incômodo à população que vive de entorno com aqueles resíduos ou mato alto que fica naquele terreno. Outras causas também que podem ser bituca de cigarro, crianças que acabam fazendo brincadeiras ou com fogo acaba pegando fogo ali no terreno, mas a principal causa que nós identificamos é a questão de limpeza. De janeiro a julho de 2018, nós tivemos 456 ocorrências de queimadas na área urbana. Nesse mesmo período, que é janeiro a julho agora de 2019, nós tivemos 200 registros. Né? Então percebemos uma grande redução nesse período. Dois fatores importantes. Um deles é a questão do clima. Né? No período aí maio, junho, né, até agora em julho, nós já tivemos também ocorrências de chuva. E outro é a intensificação das campanhas. Os fiscais do DAE trabalham de duas maneiras: na fiscalização de rotina pelas ruas da cidade e na averiguação de denúncias. Dentro dessa rotina de fiscalização, os fiscais identificam essas áreas queimadas e, com base numa lei municipal, que é a Lei 816 de 2011, eles aplicam a legislação. Então, ou seja, eles identificam as queimadas que aconteceram só na área urbana, fazem o levantamento da área que o fogo se alastrou, onde a queimada se propagou, e aplicam uma multa em cima dessa área queimada. Então a legislação, ela atribui a responsabilidade da queimada ao proprietário do imóvel. Com base em que, Ana? Com base em que o proprietário não deixou o terreno em condições de limpeza e acero, de forma que propiciou que a queimada que aconteceu numa área vizinha, né, ou que alguém ateou fogo, se propagasse dentro da propriedade dele. O dono do terreno, o proprietário do terreno, é o responsável pelo terreno. Então a multa vai para o proprietário, mesmo que ele não tenha ateado fogo, é isso? A multa, ela é incidida na propriedade, então de responsabilidade do proprietário. Essa multa, Ana, hoje ela, pela legislação, ela varia aí de 5 a 10 unidades fiscais e pode ir até 5 mil unidades fiscais. Então esse valor varia de 550, 560 reais e pode chegar até quase 270 mil. Por isso que a orientação ao proprietário é que mantenha o seu terreno limpo. O que é manter o terreno limpo? Não é só fazer a roçada, por exemplo. Quando você faz a roçada, tira o mato alto, essa massa de vegetação, né, verde que estava ali, ela fica sobre o solo, ela seca, fica propícia a ocorrer uma queimada, né? E aí vizinho sente aquela vontade de atear fogo para acabar de fazer a limpeza, né? Então a orientação é que após roçada se faça gradeamento, né? É um equipamento em que você passa e ele revolve essa massa verde ou essa massa seca no solo, né, em que a possibilidade de ocorrer uma queimada num imóvel que tenha gradeamento é bem pequena. Propriedades que têm uma extensão maior, né, dentro da área urbana, em que fica mais inviável fazer gradeamento, o que a gente orienta é fazer acero.
Os aceros são o mesmo gradeamento, só que nas divisas, em torno de 4 a 5 metros, né, ao longo das divisas, além da roçada no meio das áreas, fazer os aceros nas divisas. Então, se o proprietário vizinho, se eu não fez a manutenção e ali pegou fogo, né, o fogo não consegue se propagar para a sua propriedade, porque tem esses aceros nas divisas. Quando a prevenção falha, são eles que entram em ação. Nós estamos aqui no 9º Grupamento de Bombeiros de Araraquara, conversando com o Tenente Domingos. Conta pra gente um pouquinho de como está a situação das queimadas aqui em Araraquara. Então, a situação geral, nós tivemos um aumento significativo nos anos de 2015 e 2016. Em 2017, esses números caíram, fecharam por volta de 1.720 ocorrências atendidas por esse subgrupamento de bombeiros, que incorporam aí 19 municípios aqui da região. Então nós tivemos aí uma média de 1.720 ocorrências. Esse ano a gente está caminhando para esse mesmo número, se a estatística aí seguir esse rumo. Então são muitas ocorrências. E nesse momento está chegando inclusive essa viatura estava atendendo uma ocorrência de queimada urbana. E o que aconteceu nesse caso aqui? Então, nesse caso específico foi, a princípio, pelo que a gente constatou lá, foi alguma falha na rede elétrica. Então essa rede elétrica soltou uma fagulha e pegou fogo nesse mato aí. Então, nesse caso não foi uma tentativa de limpar o Nesse caso não foi. Havia, próximo desse local, uma reserva de preservação permanente, ou seja, com mais de 10 alqueires. Se a gente não conseguisse controlar o fogo enquanto estava no mato e não na mata, a gente provavelmente teria uma grande consequência para a natureza. Agora o Tenente Domingos vai mostrar um pouco para a gente do equipamento que eles usam para combater os incêndios. Vamos lá, esse é um dos caminhões mais específicos que nós temos aí para atendimento em fogo em coberturas vegetais, além de apoio de água em ocorrências em edificações também, incêndio em edificações. Nós temos aqui no chão alguns materiais mais usuais aí no combate ao incêndio em vegetações, quando o caminhão não alcança, não consegue levar a água para a ocorrência. Nós temos aqui as mochilas de água, que são carregadas aí pelos bombeiros, ela possui uma capacidade de até 20 litros d'água, e nós temos os abafadores. Então, como que é feito esse combate quando a pessoa desembarca? É feito um combate em conjunto. Então, a água faz aquela chama diminuir e o outro bombeiro vem e abafa aquele fogo e vai fazendo isso naquela linha de fogo. Só lembrando que as viaturas que estão atendendo os incêndios são as viaturas que tiram aquela vítima presa em ferragem, que atende o incêndio em residência, que tira aquela pessoa que caiu num buraco. Dependendo do caso, uma ocorrência com uma criança engasgada, 1 minuto faz muita diferença entre a vida e a morte. No próximo bloco, a gente vai falar sobre prevenção e sobre como as queimadas afetam a nossa saúde. A gente volta já. Outro órgão envolvido na prevenção e no combate às queimadas é a Defesa Civil, que põe em prática todos os anos o Plano Estiagem. O Luiz nos conta como funciona o programa. O Plano Estiagem ele é um plano de contingenciamento, ele é deflagrado aí anualmente, né, nesse período agora da estiagem. Ele vai de maio a setembro, prioritariamente, né, podendo se estender. Na verdade é o quê? Ele é a articulação de todos os órgãos que são envolvidos com a causa das queimadas. Em sua grande maioria, as secretarias municipais, né? Então, através da Secretaria de Segurança Pública e das outras secretarias, prioritariamente a Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, a Gestão Ambiental do DAI, não só as secretarias municipais, os órgãos municipais também, como os órgãos estaduais, os departamentos que trabalham na linha da prevenção, né, sejam com palestras, orientações, a própria fiscalização de mato alto que é feito pela Departamento de Posturas, né? E tem a questão do combate, que é prioritariamente do Corpo de Bombeiros, enfim, são diversos temas dentro dessa articulação para que a gente possa, no final, é lógico, alcançar nosso objetivo, que é a diminuição das queimadas. E como a população pode colaborar para evitar esse problema? É imprescindível, né, a colaboração da população, não promovendo limpeza de quintais, de terrenos através de fogo, né? Existem aí bolsões do DAI para que se descarte esse tipo de material. E em caso também de se verificar queimadas, enfim, a pessoa vê alguém ateando fogo, um vizinho colocando fogo no seu quintal, denunciar, né? Através do telefone do DAI, pode ser na gestão ambiental, o 0800 770 1595, para denúncia de notificação de multa, né? Na gestão ambiental.
Agora, se a pessoa consegue identificar o causador, o incendiador, ela pode acionar imediatamente a Guarda Municipal no 153 ou a Polícia Militar no 190, né? Agora, para extinção de incêndio, a pessoa verificou e está no momento causando um incêndio, gerando um risco, Corpo de Bombeiros é o órgão prioritário para extinção de incêndios, no telefone 193. Vale lembrar uma regra básica: se faz mal para o ambiente, faz mal para você. As queimadas têm vários efeitos danosos para o nosso organismo. Nós conversamos com a pneumologista Renata Arbex a respeito deles. As principais consequências que todo mundo associa às queimadas são relacionadas às vias aéreas. Então, o nariz entupido, o nariz que coça, a garganta que coça, olho também seca, né? Porque fica exposto àquela diminuição de umidade que acontece. As vias aéreas inferiores, médias inferiores, podem dar realmente traqueite, perde a voz ou fica com uma tosse irritativa. Inalar também atinge o sistema cardiovascular. Tá? O que é o sistema cardiovascular? Eu sempre falo que coração e pulmão andam juntos, né? Eles têm essa ligação bem estreita. Então, toda vez que a gente inala, o sangue que vai primeiro para o pulmão, né, para ser oxigenado, mas esse sangue vai estar contaminado, então ele não vai e vai levar essas partículas que são pequenininhas, né, bem microscópicas, para a periferia do pulmão e onde acontece a troca gasosa. E leva também esses poluentes que acessam o sistema cardiovascular, que também gera uma inflamação. Então, aumenta as chances de infarto, aumenta as chances de derrame, que é o acidente vascular cerebral, né, o AVC. Por exemplo, isso pode acontecer. Além disso, tem o problema de queimar as vias aéreas de principalmente quem colocou fogo, quem está perto do fogo, e também de asfixia. A pessoa não consegue respirar porque as trocas gasosas não conseguem ser realizadas adequadamente. Outra coisa que é importante relatar quanto aos poluentes é que a gente nunca sabe o que sai dessa queima incompleta do que o povo bota fogo. Então, o plástico tem muitos poluentes que saem, evaporam, que prejudicam, tem poluentes cancerígenos em várias coisas. A gente não sabe o que o povo botou fogo, pode ter coisa contaminada, né? Se for, é só folha, é só madeira, tudo bem, mas isso também tem combustão incompleta, né? A combustão incompleta, ela gera partículas muito danosas para a gente, para todo ser vivo. As queimadas têm muito mais consequências do que você imagina. O Arthur nos conta algumas delas. É o meio ambiente, vamos ali ater primeiro nisso. Vão desde emissão de gases que implicam na questão do efeito estufa, né, gases tóxicos, a questão da saúde da população, que causam problemas respiratórios. Nós temos problemas com o trânsito, quando essas queimadas ocorrem em vias de grande circulação de veículos e que a fumaça invade a rua e prejudica a visibilidade, né? Temos prejuízos a redes elétricas, fiação elétricas, quando essa queimada atinge, né, as chamas atingem a rede elétrica, além de riscos, né, a pessoas e imóveis, residências que estão ao lado desses terrenos. Então, existem vários fatores. Outro fator também ambiental é a questão do solo, né? O solo ele é prejudicado quando ocorrem as queimadas em vários aspectos. A gente chama biota, é uma faixa ali do solo entre superfície, alguns centímetros abaixo, em que a gente tem diversos micro-organismos que são responsáveis desde a fixação de oxigênio, decomposição dessa matéria orgânica, outros micro-organismos e formigas também, insetos diversos que fazem parte dessa fauna quase invisível que a gente não vê. E a fauna silvestre, né, vão desde aves, pequenos anfíbios, pequenos mamíferos, também sofrem o prejuízo quando ocorrem essas queimadas. E a gente tem a fauna que é muito ocorrente na área urbana, que é a fauna sinantrópica, né? São os animais que a gente causa escorpião, baratas, tem ratos. Então essa fauna também ela se evade desse meio, né? Só que quando ela se evade do meio que se queimou, ela invade as casas também, né? Então ela faz um caminho também contrário. Ela acaba escapando das áreas queimadas e acaba invadindo, não sendo agradável para as populações de entorno. Recapitulando, se você presenciar uma queimada, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros no número 193. Mantenha a calma, informe o endereço, o que está acontecendo e o número de pessoas em risco se houver. Se você puder identificar o causador,
Avise a Polícia Militar no 190 ou a Guarda Civil Municipal no número 153. As denúncias para notificação de queimadas urbanas devem ser encaminhadas ao DAI pelo número 0800 770 1595. Já se a queimada estiver acontecendo em área rural, ligue para Disque Ambiente no 0800 11 35 60, para a Polícia Ambiental no 3335 7980 ou para a CETESB no 3332 2211. Todas as denúncias são anônimas. As queimadas causam sérios prejuízos à fauna, à flora, reduzem a cobertura vegetal, diminuem a fertilidade do solo e causam sérias consequências para a saúde humana. Lembre-se, irresponsabilidade é fogo e fogo é crime. Até a próxima!